Antes de começar esse vídeo, pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, né? Se não for inscrito, dê o seu like, ative o sininho de notificação, compartilhe. E o vídeo ficou um pouquinho grande, tá? Vou avisando antes. Ficou aí uns 20 minutos. Eu sei que o povo não tem muita paciência, mas é um assunto muito bom, um assunto muito importante para nós servos do Senhor. E aqueles que também não conhecem muito, quiserem saber um pouco, né? Assista até o final, tá? Tenha um pouquinho de paciência, mas esse canal aqui é um canal que é voltado a trazer a palavra de Deus, palavra de despertamento. A gente canta louvores, a gente traz mensagem também para levantar a nossa autoestima, a nossa vida espiritual. Sim, esse é um papel, né? Porque o Senhor Jesus, ele nos orienta a levar boas novas de salvação. Porém, também é um canal de despertamento. O nosso foco é despertamento. É falar da palavra de Deus com autoridade. E esse é uma característica nossa que nós não vamos jamais fugir, tá? Talvez pessoas não gostem, talvez pessoas fiquem assim, né? Mas diante de um mundo em que as coisas estão tão fáceis, né? Um evangelho de facilidades, a gente vem na contramão disso. A tendência é só piorar. Mas saiba de uma coisa: se você serve a Deus, não tema, porque Ele está no controle de tudo e vai te guardar, te proteger e fazer você prosperar sempre na presença do Senhor. Fiquem todos com Deus e assistam o vídeo e dê o seu joia, dê o seu like, se inscreva e ajude esse canal a crescer na graça e no conhecimento. Olá, irmãos, olá, amigos. Aqui é o Nilson. Sejam bem-vindos ao canal Aí Veio Noivo. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo das 7 igrejas da Ásia. Inicialmente esse estudo era para poder falar apenas de características das igrejas nos decorrer dos tempos, né? Até atualmente a igreja de hoje. Porém, Deus tem colocado no meu coração de falar mais um pouco, né? Além de falar das características das 7 igrejas, a gente está trazendo assim, mesmo que sem ter essa intenção, a gente acabou trazendo contextos históricos, geográficos, e tá interessante. Então, quanto mais a gente vai lendo e pesquisando, mais a gente vai se aprofundando, né? Então, vamos seguir, né? Assim, aquilo que for características do que estamos vivendo nesses últimos tempos, né? Lembrando que quando se fala de últimos dias, né, final dos tempos, estamos falando desde quando Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou e foi até o Pai, onde está sentado à sua direita. Então, desde esse período para cá, já consideramos fim dos tempos, né? Já estamos nos últimos dias, até que Jesus volte. Então, toda vez que citarmos aqui fim dos tempos, fim dos dias, últimos dias, período do Apocalipse, está se referindo desde Jesus, da sua crucificação, morte e ressurreição e ascensão ao Pai, até os últimos dias, até a volta dele. Belezinha? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. A quarta igreja na sequência. Eu estou seguindo a sequência que está em Apocalipse, desde o capítulo 2 em diante. Então hoje nós vamos falar de Tiatira. Já falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora vamos falar de Tiatira. Eu vou ler o texto, como sempre. Separei alguns pontos importantes e depois nós vamos dar uma esmiuçada naquilo que foi importante, ok? Então vamos lá. O texto está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2 de Apocalipse, versículos 18 em diante. Então vamos ler? Os irmãos me perdoem porque vai passar Bíblia, livro, coisas aqui na frente. Mas assim é assim que funciona. O texto diz o seguinte: Carta à igreja de Tiatira, o subtítulo. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva
Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Forte, hein, irmãos? Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, o contexto não é muito diferente das outras igrejas, tá? Tirando a igreja de Éfeso, tirando a igreja de Esmirna, né, que era uma igreja aprovada, porém passou por provações, mas mesmo assim havia entre eles, né, pessoas que eram apegados à imoralidade sexual e ao paganismo, né? E todas as igrejas até agora a gente viu isso. Então, eu vou focar numa determinada situação. O texto fala sobre Jezabel. Não está falando exatamente sobre Jezabel, porque eram épocas diferentes, né? Jezabel é lá no Antigo Testamento, lá no livro de Reis. É a mesma que perseguiu Elias, né? E a questão dos profetas de Baal lá, nós vamos ler isso aqui também. Então, são pessoas diferentes. Porém, o exemplo que Jesus deu aqui para a igreja de Tiatira era de uma pessoa, né, uma mulher que era uma falsa profetisa, né, que estava induzindo o povo a praticar esses tipos de culto pagão, adorando a deuses, outros deuses, e a praticar imoralidade sexual. Estava induzindo o povo a isso. Então nós vamos focar nesse tema, porque o restante é parecido com o que a gente já leu aqui. Então nós vamos focar nesse tema sobre Jezabel, ok? Mas antes disso, vamos ler aqui alguns pontos que eu separei do texto que nós lemos. Tiatira. Texto, também a palavra-chave seria: você está fazendo mais agora do que no princípio. É uma igreja que estava fazendo a obra do Senhor mais do que no começo. Jesus começa falando assim: igreja de obras, amor, fé, serviço e perseverança. Características da igreja. Sim, tolerava Jezabel, imoralidade sexual e alimento sacrificado a ídolos, a idolatria. Punição severa para os que não se arrependessem. Versículo 22 e 23. Incentivo de Jesus, já no final, né, a permanecerem firmes. Grande recompensa aos que forem fiéis. Características parecidas com os que nós já lemos. Uma observação que eu botei aqui. O grande problema do povo israelita era seguir práticas de nações vizinhas, como idolatria e imoralidade sexual. E as duas práticas andavam juntas, pois muitos deuses pagãos tinham como culto orgias sexuais. Eu citei aqui, se eu não me engano, foi na última igreja que nós lemos, que nem tudo
quando se referia à imoralidade sexual, tem a ver com orgias sexuais, né? Práticas sexuais. Às vezes, né, em alguns contextos, está falando de idolatria, que também é considerado como formas de adultério. Nesse caso aqui, está falando dos dois. Está falando de idolatria e de práticas de orgias sexuais. Então, a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre o povo fenício, né? Os adoradores de Baal se envolviam em uma espécie de fornicação sagrada no templo, como fonte de vida, ofereciam seus filhos a sacrifícios queimados. Isso está em Jeremias capítulo 19, versículo 5. Eu vou ler também para a gente poder ter um pouquinho mais de base. Jeremias capítulo 19, versículo 5 diz assim: construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos, oferecidos a Baal, coisas que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Esse é o texto que Jeremias fala sobre esse povo. Algumas outras curiosidades que eu achei interessantes sobre a que a gente já tira. Uma das 7 igrejas, né, como nós já sabemos, localizada na atual cidade de Akhisar, na Turquia. Eu acho que é assim que se pronuncia. Fica na Turquia. Ela era conhecida por seu forte comércio e guilda de artesãos. Era um lugar de muitos comerciantes e artesãos. Essa passagem, né, quando se fala de Jezabel, né, no caso, ela é citada em alguns locais. Ela é citada em Reis, né, 1 Reis, quando fala lá dos profetas de Baal, Elias contra os 400 e alguma coisa, 450 profetas de Baal, né? E aquele texto lá que os irmãos devem conhecer, que ele fala sobre teve a seca, né? Ele orou a Deus para não chover mais e o povo se desesperou. Jezabel era a mulher do rei, né? E do rei Acabe. E esse rei era um rei que ele, assim como muitos, né, a maioria dos reis de Israel, se envolveram com idolatria. O próprio casamento dele com Jezabel já era algo que Deus condenava, porque nós já lemos até anteriormente que Deus, uma das regras, né, uma das leis, das regras que Deus colocou sobre o povo de Israel é que eles não deveriam se relacionar com pessoas de outras nacionalidades, porque tirando Israel, né, que servia a Deus, os demais ao redor todos tinham deuses. Deuses da fertilidade, deuses da água, deuses do sol, deuses de um monte de coisa, da agricultura. Então eles serviam a deuses. E o povo de Israel não era para se misturar com esse povo, né? Mas acabou que os reis de Israel, né, foram se misturando com esse tipo. Salomão foi o primeiro. Salomão se casou com várias mulheres e daí em diante foi só piorando a coisa. Então a gente vê, falando sobre Jezabel, nos livros de Reis, né, 1 Reis, principalmente, que é esse caso que nós falamos, daquela parte lá, né, que ele orou para ter seca, e aí fez um desafio aos profetas de Baal, se eles realmente, os deuses deles, Baal, o deus deles, fosse Deus, que eles clamassem a ele para que chovesse e acabasse com a seca. Porém, isso não aconteceu, né? Mas aí Elias foi lá, clamou ao Deus poderoso e verdadeiro e a chuva veio, né? Então depois os irmãos podem ler lá, tá em 1 Reis isso aí. Dando sequência aqui, além disso, de 1 Reis, tá falando onde nós estamos lendo, Apocalipse, uma referência a Jezabel, né? De uma profetisa, alguém que estava ali induzindo, como eu já disse, o povo a esse tipo de pecado. Vamos dar sequência aqui. A gente viu que Jezabel, ela era uma rainha fenícia, de um povo fenício. E quem era Fenícia? O que era Fenícia? Fenícia era uma cidade? Fenícia era um país? Fenícia era um estado? Então, Fenícia era uma civilização no Oriente Médio. E ela ficava entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Tá aí você entende o porquê que eles faziam, nós vamos ler daqui a pouco,
cultos idólatras, né? Cultos pagãos, nas montanhas e na região do mar. Então, essa era a região, era uma civilização, ou seja, eles não eram um estado, porém eles tinham organização, eles tinham cidades. E Tiro era a capital, podemos dizer a capital, mas a cidade mais importante dessa civilização. Nós limos sobre culto fenício, né? O que era um culto fenício? Que era o que Jezabel ensinava, né, para o povo de Israel. O culto fenício ele era politeísta, ou seja, tinham vários deuses, e focado nos ciclos da natureza. Rituais eram geralmente em locais abertos, como topo de montanhas e águas, nascentes, cachoeiras, mar, coisas desse tipo. E práticas como sacrifícios e ritos de fertilidade. Sacrifícios humanos, irmãos. Ali o negócio era feio, né? Era um povo que sacrificava pessoas, né, em prol de perdão de pecados, ou quando eles queriam algum tipo de bênção, né, entre aspas, dos deuses dele, principalmente Baal. E ritos de fertilidade eram orgias sexuais, irmão. Eram cultos forrados de orgias sexuais, ou seja, faziam toda a prática sexual que você puder imaginar ali, sem respeitar casamento e nada disso, nem gênero sexual, homem, mulher, etc. Então, essa era as práticas desse povo. E era isso que Jezabel, ou seja, levou ao povo de Israel na época que ela era mulher do rei, né? E aí a referência que Jesus usa aqui para a igreja de Tiatira, daquela pessoa que ali provavelmente estava ensinando esse povo a praticar essas práticas. Principais deuses desse povo. O principal deles, Baal. Ele era responsável da chuva, tempestade, agricultura e marinha. Além dele, tinha outros deuses também que temos que destacar. Astarte ou Astorete, dependendo do lugar, né, era chamado diferente. Era uma deusa responsável pelo amor, beleza, fertilidade, guerra e caça. Tinha outro deus chamado Eshimun, né, acho que é assim que se pronuncia, responsável pela cura, juventude e saúde. E também tinha um deus chamado Melkart, protetor padroeiro da cidade de Tiro. Como eu já disse, Tiro é a cidade mais importante da Fenícia. Então, irmãos, mais uma vez a gente viu aqui práticas de idolatria e promiscuidade sexual. E aí a gente vai naquela ênfase, né, que a gente está usando nos vídeos, né? Qual a semelhança que tem disso com os tempos de hoje? Todas, irmãos. Olha para o ambiente que nós vivemos no mundo. Você que, por acaso, está vendo esse vídeo e você não for cristão, não for evangélico, não seguir uma denominação, alguma coisa assim, você já deve estar percebendo que o mundo não é o mundo de antigamente, né? Essas práticas sempre existiram. Porém, cada tempo que passa, cada década, cada século que passa, vai piorando. Lembrando que quando Deus enviou o dilúvio, né, na época de Noé, aquele povo, eles viviam nessas práticas, né, de orgia, de idolatria, de um monte de coisa. Não havia respeito, não havia nada. Todas as regras, leis, tudo aquilo que Deus tinha colocado para o seu povo, né, não era respeitado. Apenas Noé e sua família seguiam aquilo que Deus tinha preparado para o seu povo, né? E nós, como servos do Senhor, cristãos, a gente tem essa responsabilidade de fugir dessas práticas que estão em todos os locais. Você liga na TV, na internet, você conversando com seus amigos, as conversas sempre são, a maioria das vezes, né, fora o povo da igreja, você que conhece pessoas que não são crentes, não são evangélicos, não são cristãos, eu digo crentes, cristãos, evangélicos, convertidos, sim, porque há aqueles que infelizmente estão brincando com Deus, e com Deus não se brinca. Mas você que convive com essas pessoas, você vai ver no trabalho, na faculdade, na escola, né, que até crianças já estão com esse tipo, são pessoas influenciadas por esse mundo.
Nós vivemos num Brasil, por exemplo, nosso país, que tem uma festa todo ano que é dedicada a isso, ao carnaval. Então a gente vive numa cultura pagã, onde há vários deuses, onde o povo se fala muito que Deus o Brasil é um país cristão. É uma coisa meio mentirosa isso aí, né? A verdade é que o nosso país não é cristão, porque a maioria das pessoas, né, a grande maioria, segue a deuses pagãos, vive na prática das orgias, né, da promiscuidade sexual. As pessoas não querem casar mais, querem viver vamos dizer assim, querem viver na fornicação. Então, talvez esse vídeo seja um pouco pesado, algumas pessoas podem se sentir mal, mas é a realidade. Não podemos dizer que essas práticas são bíblicas. Então, a gente, quando conhece o Evangelho e segue a Cristo, nós temos que nos desviar disso. E temos visto, infelizmente, irmãos, muitos locais, entendam, tá, irmãos? Igrejas, instituições religiosas, isso não significa que são igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, tá? Se a sua igreja prega o verdadeiro evangelho, desconsidere. Estou falando daqueles locais, não vou citar nomes, mas a gente que conhece a palavra, que estuda, sabe que existe pessoas, locais, culturas, né? Existem aí igrejas aí agora modernas, que são igrejas que aceitam todo tipo de prática. Eu não vou entrar em detalhes aqui para poder não ter problema com plataforma, com ninguém, eu não quero acusar ninguém de nada. Mas a gente sabe que existe aí as chamadas igrejas inclusivas, etc., que não orientam as pessoas a saírem dessas práticas. Pelo contrário, elas aceitam as pessoas a viverem assim. Devemos, como igreja, receber todos. Porém, o evangelho é a mudança de vida. O evangelho é lutar contra a carne, os desejos carnais. Porque você que está vendo esse vídeo, estão sujeitos a isso, irmão. A gente não é perfeito, a gente é pecador, a gente falha, a gente erra. Mas se a gente não vigiar, nós podemos seguir práticas desse nível. O mundo está aí. Todo lugar. Eu tenho aplicativo da Bíblia no meu celular, que tem propaganda comercial, que você volta e meia aparece, eu estou pesquisando um texto bíblico, e aparece propagandas de coisas que aparecem mulheres de roupa íntima, ou seja, num aplicativo de Bíblia, né? Então a gente tem que vigiar muito, irmão. Você que está na presença do Senhor, tem pouco tempo, recém-convertido, vigie muito, busque ajuda espiritual de pessoas espirituais. Então, há um povo ainda remanescente e há uma geração surgindo que destemida, buscando o Senhor. Eu glorifico a Deus que eu congrego num local, e eu quero aqui pedir permissão, se meu pastor estiver vendo esse vídeo, quero glorificar a Deus que eu estou numa igreja abençoada. Não sei se ele permite eu falar o nome. Se ele permitir, no próximo vídeo eu falo. É uma igreja que você vê todos os departamentos, né? As crianças, jovens, adolescentes, os irmãos, as irmãs, buscando o Senhor, né? Buscando se desviar dessas coisas mundanas. E nós, como pais, eu sou pai, você que está assistindo que for pai, tem que orientar seu filho a isso, irmãos. Que o mundo é cruel, o mundo está mal. Amém? Então, essas coisas, essas práticas, se nós não vigiarmos, elas estão entrando dentro das igrejas, infelizmente, né? Ao ponto das pessoas agora terem as igrejas específicas para atender esse tipo de coisa. Então, não estão pregando mais a conversão, mudança de vida, né? Mas sabemos que Deus tem dado chance, como a gente leu aqui, né? Lá no começo, que ela deu tempo para essa profetisa lá, que foi chamada de Jezabel, para se arrepender das suas práticas, porém ela não se arrependeu. E é uma situação que vai acontecer ainda muito daqui para frente, até o fim dos tempos, até a volta de Jesus. Cada vez vai piorando, o amor vai se esfriando, as pessoas vão se caminhando para essa situação, tá? Então espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Procurei se abreviar bastante, que é um texto extenso, é um assunto muito grande, né? O vídeo deve ter ficado um pouquinho grande, mas irmãos, assistam. Se você chegou aqui nesse canal, assista, né? E ajude esse canal a crescer, amém? Agradeço a todos e vamos nos preparar aí para o próximo vídeo, que nós vamos falar da próxima igreja. Estamos aí chegando já na metade, para o final.
Então daqui a pouco nós vamos falar para mais 3 igrejas para poder encerrar esse estudo abençoado. Lembre-se de dar o seu joinha, né, o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever se não for inscrito e nunca esqueça de uma coisa: aí vem o noivo.